Uma banda da África do Sul que fazia cover aí do Creed e que sofre comparações com Nirvana até hoje. Mas de verdade, na minha opinião, os caras fazem um som pesado, fodástico e com muita personalidade. Nesse vídeo eu vou falar do Cider. Em 1993, o sul-africano Shaun Morgan ganhou aí de um amigo uma cópia do disco Nevermind do Nirvana. E quando ele escutou Smells Like Teen Spirit pela primeira vez, aquilo mudou completamente o que ele pensava sobre música. E digo mais até, mudou a vida dele para sempre. Tanto que no dia seguinte ele foi lá e comprou uma guitarra e simplesmente começou a aprender a tocar as músicas, tirando tudo de ouvido. E já com um certo domínio da guitarra, ele participou aí de uma banda que tocava cover do Creed e de outros artistas aí da época. Porém, em maio de 99, ele se juntou a mais 3 amigos, montou aí o Saron Gas e começou a trabalhar em músicas autorais. Em dezembro de 2000, eles lançaram aí o primeiro álbum por uma gravadora independente, ainda com o nome Saron Gas. Esse álbum ele já trazia aí algumas versões mais rústicas que ficariam famosas futuramente, como Fine Again, Tie My Hands e Driving Under. O disco até fez um certo sucesso na África do Sul, que acabou aí chamando a atenção da gravadora americana Wind Up, que já tinha aí no seu cast bandas como o Evanescence e o Creed. Sendo assim, em janeiro de 2002, eles se mudaram de Malicuia para os Estados Unidos para assinar com a gravadora. Porém, uma das exigências era que eles aí mudassem o nome da banda, até porque Saron Gas era muito parecido com Sarin Gas, que é um gás extremamente tóxico e é usado aí como arma química. Pensa. Na época, eles curtiam aí uma banda chamada Veruca Salt, e uma das músicas mais famosas delas era Cider, nome que acabou aí sendo escolhido para batizar a banda. E em agosto de 2002 foi lançado aí o primeiro álbum da banda, já com um novo nome. Disclaimer trouxe aí 3 singles que, de verdade, eu curto muito, assim. Driving Under, Gasoline, e a fodástica Fine Again. Enquanto a banda fazia aí a turnê de divulgação do álbum, eles foram escolhidos para abrir a turnê mundial do Evanescence, que naquele momento era uma das maiores bandas do planeta. E nessa de fazer a turnê juntos, papo vai, papo vem, Shaun e Emily começaram aí um relacionamento, o que acabou aí rendendo alguns duetos em apresentações. Em alguns shows do Cider, a Amy às vezes participava aí da Broken, que era a última música do álbum dos caras. Aliás, na versão original de estúdio, ela tinha aí uma pegada mais acústica e era cantada somente pelo Shaun. E que me desculpe aí quem ama a versão com a Emily, mas a primeira versão que está no álbum dos caras é a minha favorita, assim. Mas aí vai do gosto de cada um. E nesse meio tempo, a produção do filme The Punisher, ou O Justiceiro, aqui no Brasil, fechou um acordo aí com a gravadora Wind Up para incluir uma música do Cider na trilha sonora do filme. A gravadora viu aí uma boa oportunidade e colocou o Shaun e a Amy no estúdio para gravar uma versão eletrificada aí da Broken, que acabou sendo aceita. E em 1º de junho de 2004, eles relançaram o álbum com o nome Disclaimer 2, incluindo aí essa nova versão de Broken com a Emily, além de algumas faixas inéditas.
Essa versão com a Amy Lee se tornou aí o maior hit da banda, sem sombra de dúvida, e muito por causa do clipe, que passava exaustivamente em todas as MTVs do planeta. Em maio de 2005, o Seether lançou Carmine Effect. Na minha opinião, esse disco é simplesmente espetacular, assim. Também trouxe aí vários hits. Até os roqueiros precisam aí de uma renda extra, principalmente quem já passou aí dos 40 como eu, e você já deve ter visto que nos meus vídeos eu indico produtos do universo rock, como afiliado Shopee, Amazon, Mercado Livre. Mas só deixar os links na descrição não é o suficiente, até porque são muitos produtos aí de várias lojas diferentes. Para organizar tudo isso, a Criando Criativos criou uma loja de afiliados personalizada para mim, com um blog integrado que aparece na busca do Google e me ajuda aí a vender todos os dias, mesmo quando eu estou de folga. Então, se você já é afiliado ou pretende começar, vai lá no site para saber mais. O Shawn, ele já vinha aí enfrentando certos problemas com álcool e drogas. Em 2006, o Seether teve que abandonar uma turnê que eles estavam fazendo aí com o Stand e com 3 Days Grace, para que ele se internasse em uma clínica de reabilitação. E anos depois, ele afirmou que aquela decisão provavelmente foi a que salvou a vida dele e também deu aí coragem para ele falar mais abertamente sobre saúde mental e recuperação. Em 2007, o Seether já estava enfrentando vários problemas internos com saída de integrantes, além da recuperação do próprio Shawn. Porém, uma tragédia ainda maior estava aí por vir. O irmão do Shawn, ele sofria de depressão. Inclusive o próprio Shawn escreveu aí uma música para ele, que é Rise Above This, que ia entrar aí no próximo álbum da banda. E essa música tentava convencer o irmão dele a continuar lutando aí contra essa depressão. O álbum Find Beauty in Negative Spaces ele foi lançado em 23 de outubro de 2007, com a música em homenagem ao irmão. Porém, algumas semanas antes, o irmão dele pulou da janela do 8º andar de um hotel na Dakota do Sul. Como o álbum já estava aí gravado quando essa tragédia aconteceu, eu imagino que o irmão do Shawn ele tenha escutado aí a música antes da sua partida, assim. Embora isso nunca tenha sido confirmado pelo Shawn, ok? E entre 2011 e 2024, eles lançaram aí mais 5 álbuns que eu considero realmente muito bons, assim, com vários hits e músicas que eu curto bastante. Mas na minha opinião, nenhum deles teve o mesmo impacto comercial nem cultural aí dos discos que marcaram a primeira fase da banda. Até porque, depois de 2010, o rock praticamente perdeu assim muito espaço no mercado mainstream. Mesmo continuando relevantes nas rádios rock e mantendo aí uma base de fãs bem fiel, o Seether nunca mais alcançou aí o mesmo nível de exposição nem de vendas dos primeiros anos. Agora algumas curiosidades. Assim como Creed sofreu ataques por causa da voz do Scott Stapp lembrar aí a voz do Ed Vedder, durante boa parte dos anos 2000, o Seether também foi acusado de ser só uma xerox mal feita do Nirvana. Inclusive ele já deixou claro aí em várias entrevistas que toda banda, principalmente no início, é influenciada por outra banda famosa, assim, e que nunca tentou esconder as suas referências. Em fevereiro de 2006, o Seether tinha aí um show marcado na Filadélfia durante a turnê do Carmine Effect. Porém, o Shawn teve uma crise com fortes dores no estômago. E para não cancelar a apresentação, ele decidiu fazer um show mais intimista e acústico. Assim, ele não precisaria ter que ficar de pé e nem ficar se movimentando tanto no palco. Esse show foi gravado e 5 meses depois virou aí o fodástico DVD One Cold Night, trazendo vários sucessos da banda em versões acústicas. Na metade de 2005, o Shawn estava enfrentando problemas com drogas e álcool,
Isso acabou contribuindo aí para o fim do relacionamento dele com a Emily Lee. E para marcar esse fim por toda a eternidade, a Emily Lee escreveu o hit Call Me When You're Sober em homenagem a ele. Tradução livre significa me ligue quando estiver sóbrio. E o Shawn, por sua vez, também admitiu aí em entrevistas que Breakdown foi inspirada no fim desse relacionamento. Em 2009, a Winda promoveu uma campanha para o Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados lá dos Estados Unidos, e pediu para a banda gravar uma música. Eles simplesmente pegaram aí um dos maiores clássicos dos anos 80 e deram uma repaginada. E o resultado foi uma das versões mais pesadas de George Michael que eu já ouvi. O Seether pisou em terras tupiniquins pela primeira e até o momento da gravação desse vídeo única vez, em abril de 2015, com shows no Rio e em São Paulo. Quem foi, disse que foi fodástico, assim. E por mais que não existam aí registros do Shawn dizendo que é fã de bandas brasileiras, em alguns shows o Seether toca Refuse Resist, do Sepultura. Como eu disse no início, o Seether não é uma banda americana, sim da África do Sul, país que atualmente tem 12 idiomas oficiais. O primeiro idioma do Shawn é o Afrikaner, até porque a família dele é de origem Afrikaner. Inclusive, o sobrenome dele é algo que eu nem vou me arriscar a falar isso, porque eu não consigo pronunciar. Mas ele também cresceu falando aí o inglês e quando se mudou para os Estados Unidos, passou a usar aí o Morgan, que na verdade é o nome do meio dele, justamente porque os americanos tinham dificuldade para pronunciar o seu sobrenome original. O Shawn é canhoto, mas toca guitarra como um destro, e é o único integrante da formação original que continua aí na banda. Na minha humilde opinião, ele é o Seether. E você, curte o som do Seether? Acha eles realmente parecidos com o Nirvana? Diz aí nos comentários.